São 7h48, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, a presença do Arnaldo Neto. O Arnaldo está até um pouquinho calado hoje, estava escrevendo aqui. Carla Machado. Com a vinhetinha nova, vinheta nova? Não, para o próximo programa, daqui a pouco vai fazer um programa, vem um programa novo aí. Carla no Ar, né, Arnaldo? 7 horas da manhã é complicado. Bom, voltamos então. Aloysio, novamente aqui com o publicitário Gustavo Oviedo. O Oviedo é aquela coisa, a Argentina... Eu até fiz uma brincadeira quando estava lá, escrevi, um país com cultura muito rica, todo mundo diz que é o colosso, o líder natural da América Latina, e papapá, uma série de virtudes e morador de rua e tal. Todo mundo acha que eu estou falando do Brasil, mas eu estou falando da Argentina, quer dizer, porque você, meu amigo brasileiro, que não tem nada a ver com isso. A Argentina, assim, desde que eu conheci lá pelos anos 90, e sempre voltei, um país que eu gosto muito. Acho que todo mundo conhece Buenos Aires, Marco também. Arnaldo, porque não teve oportunidade, tenho certeza que é uma cidade europeia na América do Sul. Né? Muito mais, a arquitetura é muito francesa, né? Um país que tem tudo para dar certo. Né? Um povo muito lido, né? Aquela famosa história que já virou jargão, a mais livrarias Buenos Aires que em todo o Brasil, né? Quer dizer, e o país não emplaca, o país não vai para frente. E você vai, por exemplo, para o Chile, que é, sem sombra de dúvida, o país mais acertado da América do Sul. O Chile é... A ditadura Pinochet foi uma ditadura, assim como a Argentina, foi uma ditadura brutal, canalhas. Brutal. Mas a ditadura Pinochet teve, quer dizer, eu não estou justificando a ditadura Pinochet de maneira nenhuma, mas ele teve a virtude de entregar a economia ainda nos anos 70 para os famosos Chicago Boys, que o Paulo Guedes é um desses representantes, o Macri apontado como se fosse, e fizeram a reforma liberal da economia que, antes de todos os outros países tentar fazer isso, né? Quer dizer, bem antes do real, 20 anos antes do real, né? no Chile. E o Chile hoje é um país assim, que é exemplo para a América do Sul. O que acontece com a Argentina? O peronismo? Apenas? Basicamente, para tentar entender a Argentina, tem que entender o peronismo. O peronismo é a grande força política dos últimos 70 anos. E para o brasileiro poder ter uma ideia do que é o peronismo, ele deveria fazer o seguinte exercício de imaginação. Getulismo, brizolismo e lulismo juntos. E garotismo. Soma isso o garotismo. É como se fosse um PMDB com garotismo potenciado, a enésima potência, super bem sucedido. Que deixou uma marca muito forte nos 2 primeiros governos de Perón. Principalmente no primeiro, né? No primeiro, com a redistribuição de renda, com assistencialismo de Evita. E deixou uma marca muito descamisados. Dos descamisados, isso mesmo. Agrega-se um componente emotivo com a morte de Evita também. Muito jovem, com 30 e poucos anos. Exatamente. Que fez com que depois ele foi derrocado por um golpe militar em 55. Ficou proscrito, não se podia nem falar a palavra Perón, não se podia falar Evita. Isso também ajudou a criar um imaginário popular, uma ideia de que... O proibido, né? Aquilo que é proibido... A resistência, né? Cria no povo uma ideia de por que isso está sendo proibido, né? E ele voltou na década de 70 a governar, colocando a sua mulher Isabelita como vice-presidente. Ele falece. Que ele conheceu na Espanha, mas ela, Argentina ele também. na verdade conhece ela, porque antes de chegar à Espanha, no exílio, ele esteve, acho que na Venezuela e não sei se em Equador ou na Colômbia. E em uma dessas paradas ele conheceu a Isabelita. Que Isabelita fazia... Mas que é argentina também. Sim, é argentina, mas ela fazia parte de um grupo de dança. De dança, de teatro. Por falar o mínimo. Olha o preconceito, meu amigo. E ela, acaba virando presidente.
Acho que talvez a primeira presidente da América Latina, a presidente mulher da América Latina. Uhum. Mas foi um desastre. Foi um desastre e acabou que terminou. E aí vem aquela famosa figura do Brujo, né? Isso, Era José López Rega, que era homem forte do governo, já era já era de Perón. De Perón, que começou como mordomo de Perón e acabou sendo ministro de Ação Social. Um sujeito bastante tenebroso que criou uma organização que se chamava AAA, Aliança Anticomunista Argentina, que se dedicou, já no governo de Perón, a reprimir as organizações de esquerda. Uhum. E a matar sindicalistas. É uma organização terrorista de direita, comandada por ele. E tudo isso viria a terminar no golpe militar de 76. Mas voltando, o peronismo é uma força populista muito forte que, do meu ponto de vista, impede o desenvolvimento pleno da Argentina. E, para mim, isso explica essa decadência. A Argentina era, no começo do século XX, uma das 10 economias... Não, a Argentina do mundo. Até os anos 30, ela tinha 50% do PIB da América Latina. Uhum. Brasil, México, Colômbia, todo mundo, Chile, todo mundo Somados. junto, não chegava a Argentina, era um negócio impressionante. Né? Como que você vê, por exemplo, alguns comentários? Bom, outra coisa é o seguinte, no Brasil, vou fazer um paralelo. Nos anos 70, final dos anos 60, o Getúlio ainda tinha alguma uma influência, assim, uma certa áurea. Mas hoje a juventude, por exemplo, pouco fala, pouco se interessa, pouco sabe quem foi Getúlio. Né? Mas na Argentina é impressionante, porque tem jovens que são peronistas. Não, o peronismo é o que eu falo. É impressionante. Para o ouvinte entender, o peronismo é como se fosse o getulismo, brizolismo e lulismo juntos. A mesma linha contínua. Entendeu? Porque, às vezes falou do garotismo. O garotismo, de certa maneira, se diz herdeiro do brizolismo que se diz herdeiro do getulismo. Então, para o brasileiro entender, como se fosse isso. O getulismo, brizolismo e lulismo é impressionante. A persistência do peronismo realmente é uma coisa impressionante. E ele independe também de ideologia, porque na década de 90, Menem governou durante 10 anos. Que era peronista. Era peronista, mas também foi liberal. Foi liberal. Absolutamente liberal. Uhum. Com Menem se fizeram modificações na economia que nenhum outro partido poderia ter feito. Relações carnais com os Estados Unidos. Relações carnais com os Estados Unidos, privatização de todas as empresas, inclusive a empresa petroleira, a YPF, foi privatizada no governo peronista. Até os Correios foram privatizados na época de Menem. O sistema de capitalização da aposentadoria, que é o que Paulo Guedes tenta fazer aqui agora. Paulo Guedes quer fazer. Foi privatizado na década de 90, com Menem, com Cavallo, de ministro da Economia. E depois tudo isso teve uma reversão durante o kirchnerismo. Voltou a nacionalizar YPF, voltou a nacionalizar aerolíneas argentinas, se reestatizou o sistema previsional. Quer dizer, o peronismo pode ser de direita, pode ser de esquerda, e ainda assim continua sendo essa grande força. É uma coisa meio inexplicável. Há que se lembrar que Perón, quer dizer, a gente tem uma ideia histórica meio equivocada das coisas. O getulismo e o peronismo, que eram muito são da mesma época, né? Eles eram muito simpáticos ao nazismo. Sim, seria próximo. O Getúlio, por conta de Oswaldo Aranha e por conta de necessidade estratégica dos Estados Unidos ter a base em Natal para atacar a África do Norte, no momento que a Alemanha tinha dominado toda a Europa, isso não tinha autonomia de voo dos aviões da época, o único lugar do mundo que você podia sair, bombardear a África do Norte e voltar era Natal. Então os americanos chegaram, ou você me deixa fazer base em Natal, ou eu vou invadir Natal. E tinha um plano, hoje as coisas dos Estados Unidos, só revelado depois, foi revelado. Eles iam invadir Natal. Getúlio com Oswaldo Aranha negociou pela CSN, Companhia Siderúrgica Nacional Volta Redonda, que lançou as bases da industrialização brasileira
A nossa Revolução Industrial só veio nos anos 40 do século XX, a partir disso, foi sábio, e aí o Brasil se tornou aliado dos Estados Unidos, dos aliados. Inclusive foi os únicos países da América Latina, o único país da América Latina a mandar, a lutar mesmo, mandar força para lá. Agora a Argentina não. A Argentina sempre foi produtora de trigo e os campos da Europa arrasados por contra de batalha lucrou muito com o envio de trigo para a Segunda Guerra Mundial. E a Argentina, o Perón, se manteve simpático ao eixo quase até o final. E a Argentina, não por acaso, foi destino Isso, de... Há quem diga, inclusive, que Hitler teria ido para a Patagônia. E, consequentemente, Uruguai também e Paraguai, né? Mas a Argentina... o Eichmann foi preso, gente, né, em Buenos Aires. O Eichmann foi. E Adolf Eichmann, que foi o cara que executou a solução final, o extermínio de judeus. Né? E outros nazistas também foram capturados. Muitos outros. Mas tinha apoio da polícia local, quando o Mossad, com os serviços secretos israelense, sequestra o Eichmann para levar a julgamento em Israel, a polícia argentina colabora com a família do Eichmann para achar o Eichmann. O Eichmann não estava tão incógnito assim na Argentina, não. E dizem, inclusive, que então, o Mengele... O Mengele entrou na Argentina e depois veio para o Brasil. Depois veio para o Brasil. Quer dizer, eu quero dizer, corroborando, fazendo esse levantamento histórico, como que o peronismo ele é mutável, né? Sim. Ele foi simpático ao nazismo. Inclusive tem a história de tecnologias alemães que vieram para a Argentina, as lentes dos binóculos brasileiros, Vasconcelos, que eram considerados os melhores binóculos do mundo, na verdade eram lentes alemães que estavam na Argentina e depois vieram para o Brasil. Né? Perón tentou desenvolver uma indústria, uma tecnologia nuclear, também com cientistas alemães. Né? Então ele foi, de fato, ele foi muito simpático. A Argentina declarou a guerra ao eixo já praticamente quando a Alemanha já estava derrotada. Ainda Perón não tinha assumido a presidência, ele era vice-presidente de um governo de fato, aliás. Mas de fato o peronismo é uma força muito complexa, não se pode catalogar ela como de esquerda. Não dá para fazer uma análise que pode ser de direita ou pode ser de esquerda, mas sempre vai ser populista, com uma raiz muito fascista, como a Luísio vem comentando aqui, né? Isso foi fundamental. E a Luísio vem falando do Chile, e de fato o Chile demonstra ser o mais economicamente sensato da região. Ele abraçou o liberalismo no governo de Pinochet, entregou o poder à Concertação, que era um grupo de centro-esquerda, de partidos políticos de centro-esquerda, mas esse grupo também teve a sensatez de manter os princípios liberais da economia. Bachelet, Aylwin, e hoje está com um governo de direita. Hoje está um governo de direita, que já tinha governado antes. Sim. Estão se alternando entre Bachelet e Pinheira. Mas eles mantêm... Não há... o que há no Brasil... Uma ruptura. Porque a Argentina é muito parecido com o Brasil. A Argentina, sim, eles estão totalmente divididos. Muito parecido com o Brasil. O Chile... Você vê o Pinheiro do Bachelet, quer dizer, um de direita e um de esquerda, e você não vê essa cisão. Para eles muda muito pouco. E deixa-se governar, né? Quer dizer, e a política econômica... Mas é o que você falava ontem. Enquanto a economia estiver bem... É a frase do Jim Carville, né? This economy estúpido, né? Exatamente. Porque essa coisa, cara, sempre a gente fala muito isso. Você pode ter críticas sempre ideológicas, mas a economia bem, as coisas vão bem. Marco, por que a Inglaterra aboliu a escravidão? Porque a Inglaterra ficou boazinha? Claro que não. Foi porque passou a fazer produto manufaturado, tecido de algodão. Todo mundo está usando tecido de algodão. E escravo não compra tecido. Quem compra é trabalhador assalariado. É lógico. Por que os estados passaram a combater o tabaco? Porque ficaram bonzinhos? Não, que fizeram conta. Gaste-se menos dinheiro, gaste-se mais dinheiro com as doenças do tabaco do que você arrecada de imposto do tabaco. Óbvio. A Guerra de Troia,
Voltando lá, foi por causa de Helena, não. Era a idade do bronze. Imagina. Bronze é uma liga, se faz de 2 metais, estanho e cobre. As jazidas de estanho e cobre estavam em Troia e era caminho para você sair do Mediterrâneo para a Ásia, pelo Mar Negro. Sempre economia, sempre foi. Economia. Mas isso também demonstra um caráter virtuoso da economia. A economia, quando um país, os governos se abrem à economia, se abrem ao intercâmbio de bens e produtos, talvez indiretamente, talvez não por princípios morais, mas acabam atingindo benefícios para a população, como a Luísa está falando, a abolição da escravidão, a melhora nas condições dos trabalhadores. A mulher, a emancipação da mulher. A família deixou de ser uma célula produtora para ser uma célula consumidora. Exatamente. A mulher antes costurava, Exatamente. não estou defendendo isso não, mas cozinhava, tinha uma horta, tinha um galinheiro, criava um porco. Exatamente. Isso acabou. O uniforme que passava para 10 filhos, o caderno, o livro, isso acabou. Uhum. Né? Você não se costura mais, você não. A mulher passou. Não estou defendendo que a mulher fique, mas é uma clara mudança econômica, Sim, né? e um avanço. E acaba sendo um avanço. Sim. Acontece que o capitalismo e o liberalismo em geral não tem essa boa fama, né? Talvez porque prioriza essa questão econômica. E não fica bem. Mas, de fato, a sociedade avançou e a sociedade melhorou. Uhum. Graças ao comércio, graças ao consumo. graças ao consumo. Exatamente. Graças à competitividade, à concorrência. Exato. Mas também tem. Você falou no segmento anterior do preço do petróleo, da gasolina no Chile. Em Chile, Eu fiquei impressionado. Chile não é produtor de petróleo. Estados Unidos não tem uma Petrobras, não tem uma petroleira estatal. Não. E, no entanto, o preço da gasolina nos Estados Unidos é baixo também. É baixo. Um galão são 3,7 litros, se não me engano. E parece que 3 dólares, uma coisa assim. E, no entanto, $3 vão ser então R$12. Mais ou menos para quase 4 litros, né? Então, R$3. Mais barato, mas também não é tão mais barato. Não é tão mais barato. Não é tão mais barato. E, no entanto, nesses países ninguém fala, o petróleo é nosso, nós temos que ter uma petroleira nossa para defender. Ou seja... mas também não vamos também pregar a privatização do Petrobras, que é uma coisa não, complicada, né? Não. Por que não? Por que não? Porque é um setor estratégico. Mas justamente, você acabou de dar o exemplo. Foi importante para o Brasil, uma campanha que foi importante. Monteiro Lobato participou nos anos 40. Eu não sei, Petrobras eu acho... Pode ter sido realmente importante num determinado momento para consolidar a industrialização do país. É uma opinião, né? Mas eu não sou favorável para a Petrobras. Não. Bom. Eu vou ser liberal. Claro. Você acha que é, não? Claro. Eu acho que não deve privatizar, não. Petrobras, não. Marco. Eu acho que tem coisas da Petrobras que poderiam ser privatizadas, como distribuidora, essa coisa toda. Sim. Mas a Petrobras... O monopólio pode ser quebrado. Deve ser quebrado. Sim, Deve ser quebrado. Deve ser quebrado. Distribuição, eu acho que isso vai gerar uma competitividade. E competitividade, como a gente sabe, eu não sou economista, não entendo muito, mas a competitividade gera um bom, melhor preço e tal, né? Eu fiquei impressionado. A última vez que eu estive em Buenos Aires foi em 2010. E, coincidentemente, coincidiu com aquele festival de vinhos finos no Alvear, né, que tem em outubro. E eu saí com um amigo meu, que é um grande jornalista argentino, Francisco Alemã, Paco Alemã, e fomos jantar num restaurante no Porto Madeiro. E comemos muito bem, tomamos vinho e tal. E eu me lembro que ele falou, não, eu vou pagar. Então ele pagou. Quando ele me mostrou assim, falou, Marco, olha, o jantar nosso aqui, com vinho, com tudo, custou $32. $32. Mas isso varia muito, dependendo do Fiquei momento. impressionado. Depende tem momentos onde é mais barato para o brasileiro Buenos Aires. As coisas estão muito baratas. Agora estão muito baratas. Muito baratas. Mas o Chile é como o Brasil. O Chile é ali como o Brasil. Você faz a conversão. Parecido. Quando você faz conversão, você tem que fazer conversão, porque te assusta pelos algarismos, né? Mas o que me impressionou quando eu fui... falar para ele, Ícaro, divide, porque eu ficava com...
O Chile, quero crer que o Chile nunca trocou de moeda, que o Chile sempre teve economia estável desde os anos 70. Então é natural que seja 30 mil pesos, porque eles desde os anos 70 eles estão... A inflação não foi hiperinflação, então foi aumentando gradativamente. Agora o Brasil, a Argentina... Não, tem uma a coisa trocar de interessante. moeda 20 Mas vezes. vezes. Uma coisa interessante na Colômbia. Você tem alguma coisa no Brasil que custa R$10. Na Colômbia, aquela mesma coisa custa 10 mil pesos, que corresponde a R$10. Não, sim, é isso que eu tô falando. É muito nominalmente engraçado. pode parecer muito. Não é, 10 mas não mil. é. por isso Mas, que na você tem que verdade, fazer É conversão, volume. Porque você tem menos em valor Quando eu cheguei, real. quando eu cheguei em Bogotá, eu troquei eu tinha uma nota de $200, tinham duas notas de $100, peguei $200, troquei no aeroporto. Aí o cara me deu, eu falei, gente, o que é pacote isso? de dinheiro. Um pacote de dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu tenho até essas notas, algumas que não servem para absolutamente nada. Olha, são 8h09, eu pedi mais uma licença a vocês, vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso